Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré. Seu nome era a paz, seu olhar a esperança, sua voz o conforto de um caminho tão torto. Eu o via caminhar na minha imaginação, caminhava com ele em total comunhão. Mas pensando estar só, vi doer meus espinhos, minha fé conturbou-se, me perdi no caminho. E dele me separei, fui viver pela dor. Em angústia e tristeza eu converti meu amor. Meu nome virou conflito, minha fé desviada, meu olhar tão vazio, me perdi na jornada. E eu que falava sozinho, superando qualquer aflição, pois a minha dor se aliviava ao fazer uma oração. Pensei que ele havia me esquecido, tornei-me um tanto descrente. Julguei ser apenas ilusão, fiz tudo errado infelizmente. Mentindo sempre a mim mesmo, mesmo quando dele falava, pois sabia lá no fundo nele muito pouco acreditava. E quando dele ia falar, teimava sempre em contestar. Ele não ligava para mim, julguei-me por demais vulgar, tentando sensibilizá-lo. Ironicamente eu chorava, como eu era pobre de espírito, meu Deus, como eu me amaldiçoava, e tanto me amaldiçoei, que esqueci por que chorava, perdi a noção do que era viver, como um farrapo humano vegetava. Mesmo assim, com veemência, eu roguei por clemência, pois sentia esvair minha própria existência. Até hoje eu não sei como pôde acontecer. Minha podre e inerte vida conseguiu se reerguer. Aumentou-se a esperança, sentimento que foi só lembrança. Me fiz uma nova criatura vivendo em paz e bonança. Só que para o meu desencanto enterrei-me em outro pranto. Porém para o meu próprio espanto, aliviei-me no entanto. A dor sei veio forte, gosto amargo da morte. Mas desta vez eu estava com ele, e ele mudou a minha sorte. Por isso dei a volta por cima, e apesar de ver no espelho o meu semblante tão tristonho, os meus olhos um tanto vermelhos, de repente eu sorri, ao ver em mim tanta serenidade. Seu doce espírito habita em mim, trazendo paz, amor e felicidade. Descobri o valor de ser cristão, aprendi ao próximo a amar, e ainda que haja decepções, com Deus eu aprendi a superar, pois isso de graça eu ganhei, quando a Jesus Cristo me entreguei. Meu coração transborda a paz, na sua paz me edifiquei, e mesmo que o mundo diga não, que haja derrota e desilusão, não fecharei meu coração. Hoje eu tenho paz na minha alma. Hoje eu sei, eu sou cristão. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a minha força, da minha salvação, o meu baluarte. Salmos 18, versículo 1 e 2. Geralmente eu não gosto de ficar necropsiando a minha velha natureza, ou seja, reportando-me ao passado para contar as agruras e as derrotas. Mas às vezes é importante que nós venhamos a voltar ao passado por duas questões. Primeiro, para que possamos saber de onde nós saímos e quem nós éramos. Para jamais também esquecer do que Deus fez
no meu caso, o que Deus fez por mim. E para deixar como exemplo para aqueles que possam ouvir ou que estejam passando pelos mesmos problemas que nós passamos ou que eu estou passando no caso, ou que tenha um parente que tenha o mesmo tipo de problema. Alcoólatra, um tanto crônico, realmente cheguei-me a vegetar. Não estou aqui com desculpas, porque todos nós temos as nossas falhas. Muito embora acredite que o meu alcoolismo nada mais era do que um efeito colateral, ou seja, um efeito psicossomático. Já que muito novo eu perdi a minha mãe, isso parece demagogia, talvez até seja um tanto demagogo, eu não sei, mas é a realidade. Eu era muito apegado, filho mais novo de uma família pobre, e de repente eu perdi minha mãe muito cedo, e isso transformou-se num enorme buraco no meu coração, ao vê-la partir para sempre. E esse buraco tornou-se uma lacuna terrível. E como eu era criança, eu não sabia entender o porquê do vazio que havia. Juntando-se a este vazio, o vazio tão comum que todo ser humano tem, que é o vazio que faz a falta do amor de Deus. Isso indiferente dele ser rico, pobre, nécio ou inteligente, belo ou feio. Existe um ditado, e ele é verdadeiro, que todos nós nascemos com um vazio no coração que foi feito para que seja preenchido por Deus. Muitos preenchem este vazio com o esporte ou com o futebol, muitos criam, forjam seus ídolos. Eu costumo dizer que até o ateu tenta preencher o seu vazio, até o ateu se torna crente, porque enche o seu vazio do seu coração com a teimosia de que não há Deus. Mas a questão agora não é essa. A questão agora é para falar de questões subjetivas relacionadas à minha vida pregressa, de uma criança que andava pelas ruas do bairro Esplanada, aqui da capital de Minas Gerais, de Belo Horizonte, um bairro aqui da capital de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Essa criança que ao perder a sua mãe, como eu já disse antes, formou-se um enorme vazio no seu coração. E logo quando inteirou-se na sua adolescência ou pré-adolescência, com seus 14 anos, ele quis preencher o vazio com um amor até mesmo doentio. Chegava a ser algo profundo, obsessivo, muito embora eu de forma alguma forçava uma criança, porque também era uma menina muito nova. Tinha eu meus 13 anos e ela por sua vez com a mesma idade. E chegava a ser patológico esta questão, e era patológico, porque eu nutria um sentimento tão profundo. Na verdade, eu queria substituir a falta que fazia o amor que eu sentia pela minha mãe, por esta pequena jovem. Só que meu coração não encontrou a reciprocidade que eu tanto desejava. E depois disso, passado alguns anos, com essa carência não correspondida, e até agradeço a Deus porque ela não foi correspondida, porque eu imagino o que seria se de repente essa moça tão jovem, criança ainda, como é tão comum hoje esses jovens com 13, 14 anos, está até mesmo com a vida sexual ativa, o que é uma outra temeridade. Mas a questão também não é essa. A questão, estou falando de questões psicológicas na área sentimental, da carência de um ser humano que não sabia o porquê de tanta decepção, de tanta frustração e de tanta angústia. A grande verdade é que com o vazio e com o amor não correspondido, eu acabei me enveredando para o alcoolismo. E já com meus 15, 16 anos, estava me tornando viciado na bebida. Primeiramente, eu comecei a fazer uso de drogas através de psicotrópicos, remédios tais como Gadernal, não sei se o nome certo é esse, e outros remédios que uma irmã que eu tinha, que era epilética, tomava, e eu tomava esses remédios às escondidas.
juntando esses remédios, eu tomava outros misturados com a bebida. E cheguei até a fazer uso de drogas, como a maconha. Mas foi algo muito passageiro, não cheguei a aprofundar-me, devido ao fato de minha família ser um tanto conservadora. E devido ao fato de a minha família ser conservadora e ser uma família pobre, ela jamais entenderia o que se passava no universo de um adolescente tão carente, que se enveredava de forma profunda, de forma assustadora, no vício do álcool. E eu agradeço a Deus porque na minha época não havia o uso do crack, porque com certeza, fatalmente, eu acabaria me enveredando para a escravidão do crack. Mas na época eu tornei-me um alcoólatra crônico. Foi onde que esse poema fala muito o que eu disse logo no início desse vídeo. Fala de uma vida que estava totalmente vazia. Mas o incrível é que no meio disso havia um certo paradoxo. Porque no meio de tanta angústia, de tanta decepção e depressão e tantos outros sentimentos nocivos, eu um dia ouvi falar do amor de um Deus chamado Jesus. Até então eu já era mais um jovem, já tinha deixado de ser um adolescente. E de repente o meu coração começou a suspirar por esse sentimento, por essa pessoa maravilhosa chamada Jesus. Mas só que à medida que eu ia amadurecendo, eu ia enveredando para o caminho do alcoolismo, eu deixei as drogas porque era algo temerário, era algo que na minha época era marginalizador, não era tal qual como hoje, não era nem tido sequer como uma doença, mas sim todo aquele que era escravo do alcoolismo era marginalizado, descriminalizado, enfim. Até hoje ainda quantos não são marginalizados e discriminados? A grande verdade é que eu desenvolvi também talentos tanto para escrever como para pintar quadros, entre tantas outras coisas. Deus, eu não sei por qual cargas d'água, me deu dons e talentos, e à medida que eu ia desenvolvendo, eu ia criando uma pseudo-ideia de livre pensador. Eu queria conceber Jesus segundo os meus critérios, ou seja, eu estava destinado a colocar Jesus dentro da minha caixinha de fósforo, ou dentro da minha caixinha que eu fiz, muito bem bonita, muito bem elaborada, para que ele coubesse dentro da minha caixinha de livre pensador. E voltado também para essa questão da depressão, e desenvolvia isso para se ter uma ideia. Um dos meus heróis era Vicente Van Gogh. Ao saber da história daquele homem, que era um grande pintor, não me lembro agora se ele era impressionista. A grande verdade é que Van Gogh tornou-se uma aspiração, longe de querer ser um pintor tal qual como ele, mas havia uma empatia pela história deste homem, que não, por sua vez, acabou se suicidando. E minha vida corria sérios riscos de seguir o mesmo caminho. Entre as coisas que eu escrevi um tanto nihilista, ou seja, aquilo que eu desvalorizava, aquilo que eu tinha por descrédito e não dava muita importância, principalmente ao que tange as questões da metafísica, ou seja, o que concerne a Deus e a fé nesse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Jesus era apenas uma aceitação mental de acordo adequado com os meus próprios pensamentos, de acordo com os meus próprios sentimentos. Até que um dia, cansado de tanto sofrimento, fui cada vez mais aprofundando no alcoolismo, levado por um amigo, a qual até hoje eu tenho por ele uma gratidão muito enorme. Eu acabei buscando a Deus numa igreja, mas novamente valeu-se o preconceito e a arrogância pessoal, subjetiva, de querer desqualificar a todos aqueles que me cercavam. E novamente voltei para a escravidão do alcoolismo, tornando-me desta vez praticamente um mendigo. E como mendigo, passei praticamente, literalmente melhor dizendo, a vegetar. Até que realmente cansado do sofrimento, eu clamei pelo nome de Jesus.
E Ele, pela sua misericórdia, me deu subsídio para que eu pudesse caminhar livre do alcoolismo. Mas novamente eu fiquei livre do alcoolismo, mas não permitindo que aquele que estava à porta, como está testificado neste próprio livro, nesse próprio livro em Apocalipse, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, trazendo aqui para a minha vida, ele estava batendo na porta do meu coração. Mas não havia lugar para ele, afinal de contas, eu deixei um cantinho, um alpendre para o lado de fora, para que eu pudesse contemplá-lo quando tivesse tempo. E com isso a minha casa estava vazia. E novamente comecei a desenvolver uns sentimentos por pessoas que não sabiam como corresponder. Pessoas que não sabiam e não tinham estrutura para responder à altura o grande vazio do amor que eu tinha. E eu ainda estupidamente, ignorantemente, não entendia que era necessário que o meu coração se enchesse, não de um amor de um homem para uma mulher, mas do amor de um homem primeiramente para com Deus. E tudo isso era como uma bomba relógio prestes a explodir, porque queria de todas as formas preencher o grande vazio deixado no meu coração. Primeiro na minha infância, quando perdi a minha mãe, quando se formou a primeira lacuna. Depois as perdas naturais, as decepções, as frustrações. E juntando-se tudo isso ao vazio tão comum que o homem tem, que é a falta que Deus faz a qualquer coração, quer ele queira ou não, quer ele aceite ou não. Eu volto a repetir, todo homem tem um vazio do tamanho de Deus dentro do seu coração. E esse vazio eu tentava preencher, e pelo fato de eu ser um pintor de quadros, escritor, entre tantas outras coisas, criava musas, digamos assim, e tentava criar a mulher ideal. E no sentimento de um amor platônico, eu tentava investir aquilo que eu escrevia ou aquilo que eu pintava. E quantos quadros nihilistas, quantos quadros sombrios, quantas mensagens depreciativas eu expurgava deste coração vazio. Até que, cansado das minhas decepções, eu encontrei em Jesus Cristo, decidi seguindo o caminho na solidão para variar, pela rodovia, uma rodovia até mesmo perigosa, e eu corria risco porque estava terminantemente determinado, com perdão da redundância, a aniquilar, a acabar com a minha vida. Com certeza, se não fosse a misericórdia de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não conseguiria ter atravessado essa rodovia perigosa que fica aqui nas circunvizinhanças. A grande verdade é que nesse dia, com a alma batida e carcomida pela angústia, sufocada pela angústia, eu olhei para o céu. E lembrei-me que um dia um amigo havia me levado a um lugar em que se falava de Jesus. E com os olhos cheios de lágrimas eu clamei por amor desse Deus, que veio ao meu socorro, que veio ao meu encontro. E então eu pensei que minha vida seria um mar de alegria. Mas Deus, na sua sabedoria incomensurável, também com seu amor incomensurável, primeiro me encharcou e eu me embebedei, desta vez não do álcool que eu fazia uso, não das drogas, mas algo tão profundo, tão intrínseco, que era o amor dele dentro de mim. Mas aprove esse Deus que eu voltasse a amar e não ser correspondido. E eu não entendi o porquê, depois de estar nos caminhos do Senhor Jesus, passar a nutrir um sentimento de amor não correspondido. Só que o que eu não entendia é que esse Deus maravilhoso estava, através desse sentimento não correspondido, criando dentro de mim antágonos, ou seja, antídotos, ou seja, sentimentos que pudessem combater o vazio e a carência, aquilo que carcomeu durante toda a minha juventude, toda a minha adolescência, a minha alma, a minha dependência e a ideia fixa de fazer de uma mulher uma musa para mim. E isso concomitantemente acabava me levando para a solidão. E eu passei a vida na solidão. Ainda que hoje eu continue solitário, mas a solidão minha hoje é partilhada com esse doce e maravilhoso Espírito Santo. Até que eu pude compreender a grandeza
e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ou seja, não foi eu que assim o fiz. Foi esse Deus maravilhoso que, ao criar esses antágonos, hoje eu tenho a minha defesa própria. Hoje eu não sou mais tão escravizado ou suscetível à escravidão de sentimentos. Não que seja errado o amor de um homem para uma mulher ou vice-versa, mas é imprescindível que venhamos a amar a Deus sobre todas as coisas, e a duras penas e com muito sofrimento eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas. Juntamente com a desilusão da vida sentimental, vieram outras decepções de pessoas que muitas vezes eu depositava nelas a minha confiança, mas Deus também, por sua vez, permitiu que as pessoas que me eram mais caras me decepcionassem. Parece sim demagogo, parece sim que eu estou fazendo um melodrama, mas não se trata disso. Se trata de alguém que aprendeu através deste caminho, desse deserto a qual ele foi colocado, a ser adestrado, a ser fortalecido, a ser arregimentado por Deus e por sua palavra, para que através desse doce Santo Espírito Santo eu pudesse tornar-me imune às agruras. Eu sei que eu não estou isento de passar por novos problemas, como todos nós, enquanto houver vida. Mas eu sei de uma coisa, que Deus é meu refúgio, que Deus é minha segurança, e que se eu continuar com a minha alma alicerçada nesta palavra, confiando e amando Deus sobre todas as coisas, as outras coisas são supérfluas, ainda que necessárias. As outras coisas, elas tornam-se em si necessárias, mas imprescindivelmente Deus é a nossa prioridade. As outras coisas são necessárias, sim, mas Deus é a prioridade. E a partir de um coração cheio da graça, do amor, do Espírito Santo, aí sim, Deus não me tornou um milionário, Deus não me tornou uma pessoa extremamente famosa, Deus me tornou apenas alguém apto a fazer a sua vontade, seja ela qual for, quando for, como for, mas restaurado. Deus é o Deus da restauração. E por isso que eu estou aqui como se estivesse necropsiando a minha velha natureza. Apenas nessa exumação dessa velha natureza que estou propondo aqui, é para que aquelas pessoas que possam ver o que me fez mal e encontrar a resposta, paradoxalmente, o que tem me feito bem, o que transformou o que era maldição, aquilo que estava me levando ao suicídio, porque primeiramente me levou ao alcoolismo, às drogas, enfim, e à solidão e à obstinação. E tudo isso se transformou em bênção, porque Deus transformou a maldição em bênção. E aquele que estava prestes a exterminar a sua vida, acabou se convertendo literalmente, não a uma religião, não chego a dizer que não uma filosofia de vida, ainda que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma filosofia de vida para cada um de nós, mas Ele transcende a filosofia de vida, qualquer tipo de filosofia de vida. Deus transcende a tudo, nele habita toda a plenitude, e quanto mais nós abrimos precedentes para que Ele possa superabundar as nossas vidas, porque como está testificado neste livro, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que Deus quer fazer com a minha, com a sua e com qualquer vida que esteja disponível é superabundar com o seu amor e com sua graça. É retirar de nós velhos traumas, velhas decepções, velhas dores e transformar tudo em novo. Eu tive um reencontro com Deus. E o reencontro com Deus me deu uma nova perspectiva de vida, que é viver para Ele, com Ele e por Ele. E para concluir, eu gostaria de ler um texto que está no livro de Romanos, como alguém que quer dar a Ele ou outorgar a Ele a gratidão da misericórdia desse Deus. Está no capítulo 11 do livro de Romanos, a partir do versículo 33. Testifica-se o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus abençoe e que possa transformar outras vidas, para que onde estiver abundando o pecado, possa superabundar a sua graça. Amém.